Olá, no último encontro falamos um pouco da impossibilidade de haver neutralidade no Poder Judiciário e como isso se revelou sob o quadro da chamada explosão da litigiosidade, ou seja, judiciários abarrotados de processos, judiciários procurados pelos cidadãos para a efetivação de direitos violados, direitos esses, em sua maioria, construídos sob o chamado estado de bem-estar social. Ora, essa explosão da litigiosidade levou ao fortalecimento político do Poder Judiciário, não mais visto como um poder irrelevante, como previa Montesquieu. Um poder, na verdade, politicamente relevante. E nesse fortalecimento, o judiciário passa então a ingressar em questões políticas. Daí o fenômeno da judicialização das questões políticas. O que se trata de judicializar questão política? Trata-se de um fenômeno no qual o judiciário ingressa em temas que, em princípio, deveriam ser da alçada política do poder executivo ou do poder legislativo. E o que são questões políticas? Quando eu falo questões políticas, eu estou mencionando, em primeiro lugar, as políticas públicas, aquelas atuações, aqueles planejamentos governamentais concretos visando a efetivação de direitos, como, por exemplo, a disponibilização de serviços médicos hospitalares para efetivar o direito à saúde. Mas também estou mencionando a chamada política pura, a política propriamente dita, as atuações meramente políticas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, questões institucionalmente sensíveis. Essa intromissão nas políticas públicas e na política no sentido mais amplo do termo, é o que dá corpo à chamada judicialização das questões políticas. Ora, é preciso dizer que, embora se trate de um tema de grande debate aqui no Brasil, a judicialização das questões políticas não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Um cientista político canadense chamado Ron Herschel anota que em mais de uma dezena de países, aliás, em várias dezenas de países, este fenômeno está presente. O autor percebe que há elementos comuns nestes países. Primeiro, em todos eles há uma Constituição que consagra uma série de direitos a vincular as atuações futuras do Executivo e do Legislativo, fortalecendo então o controle do Judiciário. Em segundo lugar, em todos esses lugares há a previsão de um Judiciário independente, de um Judiciário, portanto, não subordinado ao Legislativo ou ao Poder Executivo. A terceira circunstância encontrada pelo autor está no fato de que há uma opção da sociedade civil em levar temas políticos ao Poder Judiciário. É uma estratégia de luta de entidades da sociedade civil. O autor também percebe que não é apenas a sociedade civil. As elites políticas, as elites partidárias também judicializam questões políticas. Embora seja muito comum vermos senadores, deputados, deputadas reclamando que o judiciário está ingressando em temas que não seria de sua alçada, muitas vezes isso ocorre por conta de iniciativas de elites políticas. É muito comum, por exemplo, um determinado grupo político pedir ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que determine a instalação de uma CPI, um típico caso de uma judicialização de uma questão política sob a iniciativa de um grupo partidário, de uma elite partidária. Existe, por fim, o fator dos juízes e das juízas, os membros do judiciário que aceitam esse papel
que lhes é levado pela sociedade civil e pelos próprios grupos políticos e formam assim uma jurisprudência que legitima o ingresso de questões políticas por parte do Poder Judiciário. Esses fatores se fazem presente no Brasil, né? Temos uma Constituição com amplos direitos, temos judiciário independente, temos juízas e juízes que aceitam esse papel, né? Temos sociedade civil, temos elites políticas, pelo exemplo que eu já dei, que levam a ingresso de temas eminentemente políticos para o judiciário, né? Levam ao judiciário esses temas eminentemente políticos. E isso se fez presente já nos primeiros anos de vigência da Constituição Federal de 1988, né? Por exemplo, naquela época, no início dos anos 90 principalmente, doentes de AIDS pediam que o judiciário determinasse ao Poder Executivo, aos governos estaduais, o fornecimento de determinados medicamentos eficazes ao tratamento da doença. Também era muito comum o ingresso em políticas no sentido mais amplo do termo, mais forte do termo, como, por exemplo, na época do Plano Collor, em que houve o bloqueio de saques em caderneta em contas correntes, em caderneta de poupança, né, o judiciário liberando esses saques, ingressando, portanto, em questões eminentemente políticas da alçada do Poder Executivo. O problema é que no Brasil, este judiciário não era um judiciário adaptado à Constituição de 1988. Era um judiciário, e ainda é, a bem da verdade, construído pela ditadura civil-militar pós-64. Quando eu digo construído, eu estou falando do ponto de vista estrutural. Para vocês terem uma ideia, até hoje, o judiciário brasileiro, os juízes brasileiros e as juízas brasileiras são regidas funcionalmente pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, uma lei de 1979, outorgada pelo presidente ditador Ernesto Geisel, que, como é normal em um regime ditatorial, quer ver uma magistratura hierarquizada e obediente aos donos do poder. Além disso, não havia, naquela época, nenhum controle. Ora, se o judiciário é um poder que ingressa em questões políticas, se é um poder politicamente relevante, muito mais relevante do que o defendido pelos pais da separação de poderes, como Montesquieu, haveria de se ter um controle. Dessa circunstância é que o debate sobre o controle do judiciário teve início já na década de 1990. E havia basicamente três grupos nesse debate. Primeiro, grupos mais conservadores de juízas e juízes que não queriam reforma alguma. Tá bom do jeito que tá, deixa assim. Segundo, movimentos sociais e grupos mais progressistas de juízes, como a Associação Juízes para a Democracia, que queria reformas no judiciário aptas a adaptá-lo aos termos democráticos da Constituição de 1988, ou seja, reformas aptas a democratizar o judiciário. E havia uma concepção, por assim dizer, mais gerencialista, que defendia reformas do judiciário não para democratizá-lo, mas para que ele não atrapalhasse a segurança jurídica, né? Já que aquele judiciário descoberto pela população no pós-1988, aquele judiciário que ingressava cada vez mais em temas que eram antigamente debatidos apenas no Poder Executivo e no Poder Legislativo, esse judiciário intromissor e abarrotado de processos e, portanto, lento, era um judiciário que atrapalhava os negócios, as negociações dos grupos econômicos dominantes, né? Essa era a concepção gerencialista que defendia também reformas no judiciário. Foi sob esse debate que, no ano de 2004, conseguiu-se aprovar a Emenda Constitucional número 45, chamada de Reforma no Poder Judiciário. Esse documento, pela primeira vez na história do nosso país, previu um órgão de controle externo, ou seja, um controle fora dos tribunais sobre o Poder Judiciário. E que órgão é esse? É o Conselho Nacional de Justiça, conhecido como CNJ. Esse CNJ ele é dotado da função de, segundo essa emenda,
planejamento estratégico e gestão administrativa, fiscalização disciplinar e correcional sobre os magistrados. Essa mesma emenda 45 estipulou a composição da entidade: 15 conselheiros, 9 juízes, 2 membros do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos indicados por cada uma das casas legislativas. Ora, pela composição, dá para se ver que é um órgão ainda em grande parte controlado pelo Poder Judiciário. Pelas funções, dá para verificar que se trata de um controle eminentemente gerencial, tal como queriam as elites econômicas. A preocupação básica do CNJ é buscar imprimir eficiência na administração da justiça, sem maiores preocupações quanto aos fundamentos da explosão da litigiosidade, ou seja, aquele estado de coisas, aquele estado de violação de direitos, de opressões a pessoas mais humildes, né, que não têm seus direitos efetivados e que vão procurar o judiciário. E sem maiores preocupações também as estruturas políticas do judiciário construídos sob a ditadura e inadaptados à democracia projetada sob a Constituição de 1988. O resultado dessa estrutura se revelou rapidamente. No seu controle, o CNJ passou a se preocupar basicamente com o rápido julgamento das causas e não com a aplicação dos direitos, partindo-se do pressuposto de que no Brasil há uma sociedade extremamente litigiosa e que leva a um judiciário emperrado de processos, como se a sociedade gostasse de litigar e como se a sociedade não vivesse sob um permanente estado de violações de direitos. Lembramos sempre, uma das sociedades mais desiguais do mundo. Essa preocupação com a rápida solução dos litígios exteriorizou-se basicamente pela imposição de metas de produtividade a juízes, como se os membros do judiciário fossem prestadores de serviço ao mercado consumidor, sendo que o cidadão, né, que procura o judiciário por ter um direito violado, sendo esse cidadão tratado como se fosse um cliente. Trata-se, portanto, do controle, repito, das elites do sistema econômico, né? O que se quer é ordem nos julgamentos via presteza em respeito à economicamente almejada segurança jurídica. Parte do pressuposto, e essa política de metas é simbólica, né? Embora não vigore mais como vigorava, mas ela foi um dos primeiros sinais do CNJ, daí eu salientar aqui nessa exposição. Com essa imposição de metas, parte do pressuposto que o judiciário é lento porque os membros, né, os seus membros, juízas e juízes, não julgam as causas rapidamente como se deveria. Ou seja, considera-se o judiciário um poder, um lugar de Estado de baixa produtividade. Ora, apesar dos inúmeros problemas que se tem no judiciário, né, eu citei aí a vigência de uma lei ditatorial, é um exemplo básico, né? Apesar de inúmeros problemas desse judiciário, é difícil sustentar que se trata de uma função de baixa produtividade. Ano a ano, cerca de 20 milhões de processos são julgados pelos órgãos de primeiro grau, né, os juízes de primeira instância, e pelos órgãos de segundo grau, né, os desembargadores, né, que julgam colegiadamente, né, ou seja, em grupo, os recursos contra as decisões dos juízes de primeira instância. Poucos, ou não sei se há judiciário no mundo que julga tanto quanto o judiciário brasileiro. Portanto, produtividade não é o seu problema. O seu problema é outro. Eis assim, né, um panorama geral do controle vigente no Brasil. Mas esse controle, apesar de estar estampado numa emenda constitucional, ele não é uma questão, por assim dizer, fechada, né? É um controle que pode ser aperfeiçoado, inclusive com os mecanismos normativos, né, com as normas vigentes que temos atualmente, né?
e, portanto, fazendo-se uso, inclusive, da atividade gerencial do CNJ. Né? Por não ser um assunto encerrado, finalizado, é que podemos defender novas formas de governança sobre o judiciário. Um judiciário mais transparente, que pode ser exigido pelo CNJ, um judiciário que aperfeiçoe sua prestação de contas, o que pode ser exigido dos tribunais por parte do CNJ, um judiciário que permita mais a participação social. Tudo isso tal como sustenta o conceito ou a ideia de justiça aberta.